Olá, coração! Vamos na nossa segunda aula, ou melhor, a parte 2 da nossa aula de orações subordinadas adverbiais. Hoje falaremos sobre mais 5 classificações aí dessas orações. Vamos lá? Bom, aqui está, né? Como a gente já viu, recapitulando então, as orações subordinadas adverbiais, elas vão ser, elas têm aí o valor de um advérbio, né, equivalem à função do advérbio dentro de uma oração num período simples, né, exercem então função adjunta adverbial e são classificadas de acordo com as circunstâncias que ela exprime. Isso a gente falou na aula anterior e eu coloquei aqui para vocês 5 classificações, agora é 4, são 4, perdão. Então 1, 2, 3, 4, na primeira aula foram 5, agora a gente tem 4. Na verdade aqui a gente teria mais 5, né, como eu disse na aula anterior. A gente teria a modal também, mas a gente não vai falar sobre ela, tudo bem? Então a gente vai falar sobre as comparativas, finais, temporais e proporcionais. Vamos lá. Bom, é importante sabermos o seguinte. As comparativas, elas vão fazer, como o nome já diz, uma comparação, tá? Muito simples, ó. Ele tem, aí geralmente vai lá, a gente tem a conjunção famosinha, que é o como, assim como, enfim. Ele tem estudado como um obstinado. Então, eu estou comparando essa pessoazinha aqui com uma pessoa obstinada, né? Como um obstinado estuda. Estou fazendo a comparação por meio aqui, uma oração subordinada adverbial comparativa, encabeçada pelo como, tá? Então, a partir daqui, a gente tem a nossa oração subordinada adverbial comparativa. Que em relação à principal, ela transmite aí pra gente uma ideia de comparação, tá? Ela exprime uma ideia de comparação. Finais. As finais, eu queria que vocês dessem uma atençãozinha bem bonita, bem especial. Uma atenção bonita foi legal, né? Uma atenção especial, tá, gente? Ó, coraçãozinho. Presta atenção aqui no Tia Queiroga. As orações subordinadas adverbiais, finais, você vai usar muito na sua conclusão da redação. Vai usar muito, 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 muito. Então, você precisa entender, saber como usá-las, tá? Por quê? Porque as orações adverbiais subordinadas adverbiais finais, são aquelas que exprimem finalidade, né? Para que uma coisa acontece? Lembra que lá quando a gente viu sobre os agentes, sobre a proposta de intervenção, eu falei sobre quatro perguntinhas que a gente tem que fazer para a proposta de intervenção? O que, como, quem e para quê? Porque você tem que apresentar a sua proposta de intervenção e explicar para que aquela proposta serve. Para, com certeza, solucionar o problema que você apresentou lá na sua tese, né? Então, você vai usar essa oração no final da sua redação, lá na sua proposta, tá? Geralmente é a que fecha a redação. Essa oração, essa classificação de oração geralmente é a que fecha toda a sua redação. Então, muita atenção. Tem até um exemplo aqui que poderia ser usado, né? Que poderia ser facilmente encontrado em alguma redação. Dissertativa argumentativa, modelo Enem. Tais medidas precisam ser tomadas a fim de que o problema possa ser mitigado. A fim, olha isso aqui que bonito. A fim é o mesmo que com a finalidade de, né? Com a finalidade, é o nosso famoso para quê. Com a finalidade, é o nosso famoso para quê, tá? Bem bonito. Para quê? Vou colocar com um sinalzinho de pergunta. Então, aqui a gente tem a nossa oração subordinada adverbial final, que transmite aí, ou melhor, que exprime aí a finalidade. Então, para que essas medidas precisam ser tomadas? Você falou lá em toda a sua proposta de intervenção que elas precisam ser tomadas, medidas, ela explicou tudo e tal, mas para quê? Para esse problema ser amenizado, né? Ser mitigado. Então isso já fecha essa redação. A gente pensa assim, ai, nossa, cada parte da redação é muito extensa, a gente tem que explicar muitos detalhes. Tudo bem, algumas sim, principalmente na argumentação, você precisa ter um cuidado de detalhar a sua argumentação, as informações que você coloca. Mas o final da redação, na maioria das vezes, é simples assim, né? É um simples fechamento assim, a fim de que o problema possa ser mitigado. E tá tudo certo, tá? Então, com uma oração subordinada adverbial final, você fecha a sua redação facilmente. E deve ser assim, né? Porque a gente precisa apresentar a finalidade da nossa proposta de intervenção. Tudo bem? Temporais. Exprimem ideia de tempo, né? O quando é muito comum na redação, né? A conjunção quando. É preciso que isso seja quando
esse quando encabeça uma oração subordinada adverbial temporal, porque indica um tempo que aquilo vai acontecer, deve acontecer, enfim, né? Aqui a gente não usou o quando, mas vamos lá. Eu não me sinto segura assim que... A gente usou assim. Assim que. Aqui está a nossa subordinada adverbial. Ela é temporal em relação à principal, porque eu não me sinto segura. Quando é que eu não me sinto segura? Assim que fecha a porta da minha casa. Poderia substituir pelo quando, ó. Quando fecha a porta da minha casa. Ou seja, isso aqui indica tempo, né? Isso é tempo, tá? Oração subordinada temporal. Então, muito cuidado. Se a gente desloca, e é muito comum aí uma atenção muito especial, porque a oração subordinada adverbial temporal, ela é comumente apresentada no início do período. É muito fácil, é muito comum a gente ver alunos colocando, a gente coloca mesmo, né? A gente desloca o tempo todo, por uma questão de escolha, nossa, né? De escolha e combinação, como a gente quer escolher, como a gente quer combinar, né, as orações ali dentro do nosso período. Isso aí é com você, é o seu estilo de escrever, né? É por isso que a gente não pode engessar a escrita, sabe? Pegar modelo pronto de uma redação e entender que aquele modelo é o modelo que serve, é aquele modelo que vai ser feito, a minha redação. Não, não. Você tem que ter o seu estilo de escrita. Estilística também é importante, né? Entender um pouquinho sobre essa questão de estilo, do seu estilo de escrever. É claro que aí você vai ter a sua forma de escrever redações e você vai perceber ao longo de um ano, por exemplo, escrevendo inúmeras redações, que elas se parecem, elas têm uma estrutura muito parecida, mas elas têm a estrutura parecida porque elas têm a estrutura própria do seu estilo de escrever. Aí tudo bem. Aí você engessou com você mesmo, não tem problema. Mas pegar um outro modelo de redação e entrar naquele modelo, achar que aquilo é seu, tomar como próprio seu e escrever daquele jeito, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V sempre nas redações que você produz, não é que seja inadequado, mas é ruim para você, né? Porque você não vai aprender a escrever de fato. Então, ter o seu próprio estilo é importante, tá? E aí, falando sobre isso, a gente volta aqui para a oração temporal e é muito comum a gente... eu, por exemplo, gosto muito de usar as orações subordinadas adverbiais temporais no começo do período, né? Quando a gente faz essa transição, coloca no começo, a gente está mudando a ordem direta da oração. Lembre-se disso? Lembrou? Lembrou? Lembrou mesmo? Ordem direta, sistema SVC. Esquece não, volta nas aulas lá. Quando a gente faz isso, a gente está deslocando a oração subordinada adverbial e aí a gente precisa virgular. Então, na temporal, muita atenção, porque ela é a que mais aparece deslocada, tá? Então, você vai precisar colocar vírgula. Exemplo aqui. Assim que fecha a porta da minha casa, assim que isso acontece, isso é temporal, adverbial temporal. Vem no começo do período, vírgula depois que ela termina, para você continuar dizendo o que você quer dizer, tá? Então, assim que fecha a porta da minha casa, vírgula, eu não me sinto segura. Ponto. Tá? Não se esqueçam dessa vírgula, isso é muito importante. Aqui não teve vírgula porque não está deslocado, tudo bem? Vamos para a quarta e última. Orações subordinadas adverbiais proporcionais indicam, exprimem proporção de alguma coisa com relação à principal, né? Então, olha só, à medida que sorrimos, a vida fica mais fácil. Percebam que a medida é a nossa conjunção aqui proporcional, né? Que encabeça a nossa oração subordinada proporcional, que está deslocada, por isso é virgulada, tá? E aí depois a gente tem a principal. A vida fica mais fácil, mas a vida fica mais fácil... Poderia ser com uma temporal também, tá? A vida fica mais fácil quando isso acontece. Agora, aí eu poderia usar uma construção com temporal, né? Quando isso acontece. Se eu troco isso aqui, quando sorrimos, pronto, eu mudo a classificação da oração, tá? Coloco temporal. Mas aqui não é o caso. Então, à medida que, ou seja, proporção, indica uma proporção, tá? À medida que sorrimos. Então, vamos sorrindo sempre. E à medida que sorrimos, ela vai ficando mais fácil, tá? Então, aí a gente tem uma oração subordinada adverbial proporcional. Lembrando que aqui ela está deslocada, está no começo do período e vai ser virgulada. Muito importante isso para sua redação. Não se esqueça. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós finalizamos hoje, nesta aula, né, as orações subordinadas adverbiais, terminando, fechando também um ciclo, né, a parte de gramática aí, que talvez você tenha achado um pouquinho pesado e tudo, mas como eu sempre digo, assista mais de uma vez, né? Volte o vídeo. É importante que a gente saiba para construir melhor os nossos textos, os nossos períodos, parágrafos e textos, tá? Começa do menor para o maior, né? Então, tome esse cuidado, tudo bem?
de assistir novamente as aulas, fazer as anotações, colocar em prática. Sobretudo, colocar em prática, que isso é o mais importante. Né? Como que eu tenho escrito a minha redação? Eu tenho construído bem as minhas orações? Será que eu tenho me atentado à vírgula? Será que eu tenho me atentado ao valor semântico das conjunções, ou seja, o significado das conjunções, que o quando expressa tempo? Se o quando expressa tempo, é isso mesmo que eu quero dizer na minha... Por exemplo, aqui, se eu troco, né? Coloco um quando aqui, fica uma temporal. Mas é a mesma coisa? Quando sorrimos, aí tiraria o quê, né? Quando sorrimos, a vida fica mais fácil. Mudou a classificação. Ah, só mudou a classificação, a ideia é a mesma. Não é. Uma coisa é um tempo, né? Quando sorrimos, assim que sorrimos, pronto, a vida fica mais fácil. Isso é um tempo e é marcado. Agora, a proporção é outra coisa, né? Então, à medida que sorrimos, significa que a pessoa sorri e conforme ela sorri e a vida fica mais fácil. Então, vejam que as ideias são diferentes, tá? Os significados são diferentes. Então, se eu mudo a classificação, eu não mudo só a classificação, eu mudo o sentido do que eu estou dizendo. Isso é muito importante para o nosso texto, tá? Então, atenção a isso, hein? Não vamos esquecer mais. Bom, essa foi então a nossa última aula de orações, de classificação das orações. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, mandem recados por onde vocês estiverem passando aí, assistindo a nossa aula, se na plataforma ou no YouTube. Enviem recados e dúvidas. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.